Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos. Aula 13, objeto de conhecimento, estequiometria, cálculo de fórmulas e o detalhamento, cálculo de rendimento. Então vamos à nossa aula. Olha aqui que cozinha maravilhosa, né? E aqui nós temos uma panela na minha frente. E note que enquanto eu estou aqui explicando para você, alguma coisa está acontecendo com esta carne. O que nós vamos falar hoje é sobre rendimento. E muitas vezes uma reação química que a gente espera no início, que ela tenha um produto, na verdade ela não rende totalmente o que nós queremos. O exemplo aqui, nós temos uma carne completa colocada ali, né, para assar na panela e tal. Só que depois de um tempo ela começa a diminuir. Ué, mas ela não era grande? O que acontece é que nós vamos estudar sobre rendimento. Existe o rendimento teórico e existe o rendimento real. Ou seja, quando qualquer reação química acontece, eu posso prever, de acordo com algumas regras, que são a regra de Lavoisier e de Proust, de acordo com a proporção e de acordo com a lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, de que provavelmente eu terei uma quantidade, né, ali formada, mas o que pode acontecer na realidade é alguma coisa se perder. Neste caso que vocês estão vendo aqui, parte do volume que a gente tem dessa carne é de água, e à medida que está aquecendo ali, a água evapora e ela diminui de tamanho. Da mesma forma, vários outros produtos que liberam gases, eles acabam perdendo massa, porque o gás também é massa. Mas vamos ver isso direitinho, dê uma olhada. O que é rendimento em reações químicas? O rendimento mede a eficiência de uma reação química, comparando o que foi obtido, que é o rendimento real, com o que era esperado, que é o rendimento teórico. Então, normalmente, o rendimento ele sempre vai estar atrelado ao produto final, tá? Então, o rendimento, quando a gente fala de uma reação química que vai formar, ou seja, formar aqui os produtos, né? O reagente reage e forma os produtos. O rendimento ele sempre vai questionar o produto. Então vamos lá. O que é o rendimento teórico? O rendimento teórico é quanto eu acho que iria produzir. E o rendimento real é o quanto produziu. E aí, como é em porcentagem este valor, ele será multiplicado por 100, tá? Então é muito importante você entender direitinho essa fórmula, porque agora nós vamos colocar na realidade de reações químicas. Então a gente vai começar a aplicar o rendimento e ver como é que isso funciona na química. Mas primeiro um exemplo para vocês entenderem de uma forma mais básica. Aqui a gente tem um exemplo que é uma receita de bolo, tá? E essa receita de bolo você planeja fazer para 10 fatias. Então você foi lá, pegou os ingredientes, fez o bolo, tá? E na hora que você fez o bolo, você achou que ele ia estar deste tamanho, né? E aí você poderia cortar para 10 fatias, né? Você teria aqui um corte dá 2 fatias. 2 cortes dá 4. Mas esse corte aqui, a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí faz outro corte. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ainda não é o suficiente para ter 10. E aí eu precisaria fazer mais um corte, né? Poderia ser aqui. E aí eu teria 10 fatias, tá? Só que alguma coisa deu errado. E ela, em vez de conseguir 10 fatias do tamanho que ela queria, né? Porque aqui a gente consegue ver várias fatias de tamanhos diferentes. Mas aqui ela provavelmente estava esperando
10 fatias, né? Grandes. Como normalmente a gente pensa numa pizza de 8 pedaços, né? Eu sei, tá dando fome, né? Em mim também. Mas a gente tem que falar de comida aqui. Então vamos lá. Então se ele estava esperando 10 fatias, mas algo deu errado, ele só conseguiu 8 fatias. E aí, para eu calcular o rendimento, o que eu vou fazer? Eu vou ter esta fórmula. Lembre, o que é esse valor aqui embaixo? Ó, rendimento teórico é o que eu espero. Rendimento real é o que eu vou ter, tá? Então, dessa forma, aqui é o que eu esperava. Aqui é o que eu tenho, tá? Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter 0,8 vezes o 100. O que vai acontecer? 0,800, né? E 0. Quando eu estou multiplicando por 10, a vírgula anda para a direita. Então, ele vai virar 8. Só que como eu estou multiplicando por 100, ela anda mais uma vez. Então, vira 80. Se fosse dividindo, a vírgula andava para a esquerda. Como está multiplicando, ela anda para a direita. Então, 10, né, 8 dividido por 10 vai dar 0,8 vezes 100 vai dar 80. Professor, tem outra forma de fazer este cálculo? Tem. Você corta esse 0 com esse 0. Aí você vai ter 8 vezes 10 dá 80. Então, aqui é muito importante você dominar a matemática para poder fazer esses cálculos. Vamos ver outro exemplo. Agora, na química, uma reação química deveria produzir 50 gramas do produto. Novamente, vamos lembrar. Reagente vai reagir, né? E o produto vai ser formado, ou seja, A mais B produz C, por exemplo. Só que deveria produzir 50. Então, aqui era para dar o quê? 50 gramas. Mas apenas 40 foram obtidas. Então, não formou as 50, formou 40. Aí ele quer saber qual é o rendimento. Então, o rendimento aqui, o que você vai fazer? Novamente, vamos trabalhar a matemática. Nós teremos o rendimento é igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico, vezes 100. Ou seja, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer o rendimento real, que é 40. E o teórico? 50. Vezes 100. E aqui, gente, é muito importante você fazer um jogo matemático. Por exemplo, se eu cortar aqui o 100, né, cortar um 0 e cortar com outro 0, porque esse 50 está dividindo. Então, eu vou ter 40 por 5. 40 por 5 vai dar o quê? 8. Vezes o 10 que sobrou aqui, 80%. Tá? Então, é muito importante você dominar a matemática para fazer este tipo de cálculo, tá? Do rendimento. Mas não tem problema. Eu vou mostrando vários exemplos e várias formas de você fazer isso, tá? E os caminhos mais fáceis. Então, ó, de acordo com o que a gente falou, tá aí 40 em cima, 50 embaixo, vezes o 100. Gente, não pode esquecer do 100, porque a gente está falando de porcentagem. Eu não sei se você lembra ou nunca prestou atenção, mas quando eu falo 80 por 100, é o 80 por 100, tá? Então, quando eu multiplico por 100, eu estou fazendo com que esse 100 vire a porcentagem, tá? Então, aqui é só uma curiosidade para vocês. Um exemplo, tá? Um outro exemplo que eu mostrei para vocês agora da carne, né? Mas nós temos um outro exemplo que podemos ver aí sobre o rendimento, é que quando a gente vai fazer biochar, né? Não sei se você conhece,
mas o rendimento também diminui bastante. Dê uma olhada. Hoje vamos aprender como produzir biochar, um material sustentável usado para enriquecer o solo e capturar carbono. Além disso, vamos calcular o rendimento da produção. A pirólise transforma o material orgânico em biochar ao aquecê-lo sem a presença de oxigênio. O processo libera gases e deixa apenas o carbono sólido. Aqui está o biochar. O rendimento pode variar dependendo do material usado, mas o biochar é uma solução incrível para a sustentabilidade. Ele melhora o solo e ajuda a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Olha que legal, né? Mas para fazer esse biochar, aquele rapaz na animação, ele encheu aquele balde enorme. E aí ele tem poucas pedrinhas ali embaixo, que vão realmente ser o biochar. Então, preste atenção que foi usado muita madeira, né? E queima ali durante muito, muito tempo. No final, a gente só tem algumas pedrinhas de biochar, o que, né, tem um rendimento muito baixo, tá? Então tá aí um outro exemplo para você também estar utilizando aí na sua agricultura. Mas vamos ver outros exemplos, dê uma olhada. O cálculo de rendimento, trazendo novamente para as reações químicas, aqui eu posso trazer o exemplo da produção da água, tá? Então nós temos aqui uma reação 2H2 mais O2 produzindo H2O. Fique tranquilo, porque aqui neste caso, apesar da aula estar cálculo estequiométrico, nós não vamos utilizar aqui os valores da equação, não vamos falar também de balanceamento. O objetivo desta aula é você saber calcular o rendimento. Então, neste caso, é importante você prestar atenção no seguinte: dados o rendimento teórico é este, 18 gramas de água. Rendimento real é 15 gramas de água. Então, se eu for calcular aqui, novamente, eu vou ter o quê? O rendimento é a porcentagem, que é 15 sobre 18. Por que 15 sobre 18? Porque o teórico era 18, que é o que eu quero alcançar, né? Baseado nos cálculos. E 15 foi quanto eu consegui. Então, tá aqui, ó, 15, que é o rendimento real, ele fica em cima. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter o quê? 83,3. Então, esses números, às vezes, podem vir com valores quebrados. Então, é bom você já dominar a matemática e saber fazer essa divisão, tá? Mas, geralmente, ele dá número inteiro. Vamos ver alguns outros exemplos. Uma reação química deveria produzir 10 quilos de um produto. Então, novamente, gente, não deixa na cabeça de vocês, desenha. Então, uma reação química iria formar 10 quilos do produto. Então, isso aqui é o teórico. Anota mesmo. Teórico. É o rendimento teórico. Só que ela gerou apenas 6 quilos. Aí a pergunta, qual foi o rendimento? Então, 6 quilos que a gente tem aqui é o rendimento real, tá? E aí, novamente, nós vamos lá para o cálculo. Rendimento é igual a rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Ah, professor, tem outra forma de fazer isso? Tem sim, você pode fazer por regra de 3 também. Como assim? Vamos lá. 10 quilos seria quanto? Seria 100%. Seria o que eu gostaria de ter, tá? Só que neste caso, neste exemplo, o que a gente vai ter? A gente realmente não teve o total, né, de 10 quilos, teve apenas 6. Então, 6 quilos vai ser X. Aí você faz a regra de 3 aqui. Esse vezes esse vezes esse. Então, nós teremos 10x, que é igual a 6 vezes 100, 600. E aí, o que está multiplicando a incógnita passa dividindo.
dividido por 10, nós cortaremos esse com esse. Então, aqui o resultado é 60%, tá? Então, neste caso, é a letra B. Então, tá vendo que nós temos dois caminhos. Se a gente optasse por este outro, o que nós teríamos? Rendimento é igual a 60 dividido por 100, vezes o 100. Então, aí eu ia cortar esses dois valores e ia sobrar 60%. Então, note que a forma que você achar melhor é o caminho que você deve seguir para resolver a questão. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aí nessa questão, ao realizar a combustão, olha aí, ó, combustão, lembre que toda combustão, no caso, ele está falando aqui de carvão vegetal. Então, carvão vegetal tem carbono e hidrogênio. Então, toda combustão precisa de oxigênio e vai produzir CO2 e água. Aqui, no caso, é vapor, tá? Deixa eu colocar o O maior. Aqui, no caso, vai ser vapor e aqui vai ser gás, tá? Beleza. Só que ele está falando o seguinte, ao realizar a combustão de 10 gramas de carvão vegetal, então eu tenho, se ele quiser apenas abordar isso, tenho 10 gramas do carvão, né? Beleza. O rendimento teórico, preste atenção, de dióxido de carbono era de, então aqui era para produzir de CO2 apenas 36 gramas. De CO2 apenas 36 gramas. Mas o rendimento real foi de 27. Então aqui produziu 27. Aí ele quer o quê? Qual é o rendimento? Aí nós vamos ter as porcentagens aqui. Aí novamente, o que a gente vai ter aqui? Vai ter 36 gramas, né? Aí a pergunta, eu coloco ele em cima ou eu coloco ele embaixo? É importante você prestar bastante atenção nisso, porque lembra que eu falei para vocês, se vocês não desenharem, vocês não vão conseguir resolver. Então lembra que 36 gramas é 100%, tá? E 27 é X, tá? Então, aqui é uma regra de 3. Se eu quiser utilizar a fórmula rendimento é igual a rendimento real dividido por rendimento teórico. Então, a gente vai ter o quê? 27 dividido por 36. Então, isso aqui é vezes 100, tá? Então, 27 dividido por 36 vai dar 0,75 vezes o 100 vai dar o quê? 75%, tá? Então, nós temos aí a letra D. Então, você consegue ver que se você não organizar, fica muito difícil de resolver a questão. Vamos para outro exercício. Olha, hoje você está praticando várias e várias vezes para que você entenda o rendimento. Porque da mesma forma, o rendimento aqui, que a gente está utilizando para química, você pode utilizar para várias outras coisas, tá? Então, em um experimento realizado na Amazônia para a produção de biodiesel, foi utilizado 100 gramas de óleo de palma. Beleza. Então, 100 gramas do óleo, né? Foi utilizado, o rendimento teórico era de 95, ou seja, era para ter 95 de biodiesel, mas apenas 76 foram obtidos. Aí, novamente, ele vem, calcule o rendimento percentual e explique como ele é aplicado para melhorar os processos industriais. Então, quando a gente fala de rendimento, você vai ver
principalmente nas áreas industriais, tá? Porque nós temos estruturas muito grandes e aí vamos dizer que aqui tem 1 tonelada de produto. Só que no decorrer do caminho nós temos uma tubulação e essa tubulação leva para outra estrutura, que nessa outra estrutura está chegando a apenas 700 quilos. Para quem não sabe, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, tá? 1.000 quilos. Então significa que 300 quilos se perdeu aqui nessa tubulação, tá? E aí existem substâncias que elas podem se alojar na parede da tubulação. Então elas podem se alojar aqui na parede da tubulação. Então a pessoa que está trabalhando com isso, ela é chamada de engenheiro químico, tá? Então ela vai trazer isso aí direitinho. Mas vamos lá fazer o cálculo aqui. Então, novamente, o rendimento é igual a rendimento real dividido por rendimento teórico. E aí nós teremos que isso aqui é o quê? Vai ser 76 dividido por 95 vezes o 100. Então, 76 dividido por 95 vezes o 100, o rendimento vai ser igual a 80%. Então, note que não é complicado você, né, fazer esses cálculos. Mas é importante você entender o que é cada coisa. Nós vamos para mais um exercício para que você pratique novamente. Então, nós temos aí, em uma reação realizada em laboratório, o rendimento teórico era de 50 gramas de um produto, mas o rendimento real foi de 35. Qual foi o rendimento percentual? Então, note aí que nós teremos o quê? Rendimento é igual a rendimento real e rendimento teórico vezes o 100, tá? Rendimento, aí nós teremos 35 dividido por 50 vezes o 100. Caso você esteja tendo dificuldades com a multiplicação, com a divisão, vamos aqui trabalhar um pouquinho. Nós temos corta este com este, aí nós teremos 35 dividido por 5. Neste caso aqui, para você resolver, é tranquilo. Um número que multiplique por 5, né? Que dê 35. Quanto é que vai ser? 7. Então, aqui 35, né? Não restou nada, então o resultado é 7. Então, o resultado aqui vai dar 7 vezes 10, tá? Então, note que aqui eu estou fazendo o processo cortando. Esse resultado vai dar 70. Ah, mas professor, se eu não souber cortar, como é que eu vou fazer? Nós teríamos 35 dividido por 50. E aí? Como é que resolve isso? Você vai fazer o seguinte. Neste caso, não dá para dividir, mas você tem que dividir. Então, pega o número e multiplica o 50, que dá um número divisível por 35. Vai ser 0. 0 vezes 50 vai dar o quê? Vai dar 0. Subtraindo aqui dá 35. Você tem que sempre fazer essa primeira divisão. E aí você acrescenta uma vírgula. Para quê? Para colocar um 0. Por isso que alguns professores vão falar assim, coloca 0, para colocar um 0 de uma vez. Entendeu? Então, ok. Agora, 350 dividido por 50, você pode ter dois caminhos. Ou você já coloca o 6, né? O 6 não. O 7, que vai dar 350, você corta esse 0 com esse 0. Que aí dá da mesma forma 35. Subtraindo dá 0, tá?
E aí, em vez de você ter 7 vezes 10, você vai ter o quê? Rendimento é igual a 0,7 vezes 100. Então, aí você vai ter, novamente, não esquece isso, gente. Por favor, se eu tiver, 0,7 e eu tenho uma multiplicação por 100, essa vírgula vai andar para a direita. Então, anda para a direita. E esse resultado vai dar 70, tá? Mas se eu tenho outra situação, ou seja, 0,700, e eu vou dividir, tá? E eu vou dividir por 10, essa vírgula, ela não anda para a direita, ela anda para a esquerda. Então, ele ficaria aqui, ó, 0,07, tá? Por isso que é muito importante você saber para onde a vírgula vai andar. E aí o resultado aqui, como é 0,7 vezes o 100, nós teremos 70%, tá? Que é a resposta desta questão. Então, indo para as alternativas, nós teremos aqui 70%. Então, não esquece que sempre que você estiver fazendo aí um exercício sobre, rendimento, você precisa estar atento a essas informações, tá? Então, note, o engenheiro, ele é essencial para a indústria. Quando você está ali numa indústria que tem várias estruturas, está fazendo o quê? 1000 litros, por exemplo, de iogurte. E aí você precisa saber todos os ingredientes desse processo até chegar ao final, e você otimizar isso para ter o máximo de iogurte possível, vai trazer muito rendimento para a empresa. Então, a empresa de motos, o que ela vai fazer? Ela vai fazer todo o processo ali mecânico para que ela consiga fazer uma motocicleta, por exemplo, o mais rápido possível. Então, se ela consegue 1 segundo a mais, ela já ganha bastante dinheiro. Então, preste atenção que o papel de um químico que domina o rendimento numa empresa é essencial. Quanto mais eu puder produzir, mesmo que seja 1 litro de iogurte, como eu estava dando de exemplo, já traz muito dinheiro ali para aquela empresa. Então, tenha ciência disso. Se quiser se especializar em química, fica à vontade. É muito bom para quem quer trabalhar nas indústrias, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo até aqui e até a próxima.